Amanda Buru, Caio Fábio, todos vocês que estão conosco. A gente falava também, né? Cruzeiro coloca a pedra também em mais uma coisa chata. Depois de 14 jogos, o Cruzeiro consegue passar uma partida, vencer e não sofrer gols, Amanda. Passou ileso, graças a Deus, né, Valu? E aí é muito pela responsabilidade que teve a equipe, não somente o sistema defensivo, né? Mas todo mundo se doando. Mais um jogo que a questão do comportamento falou mais alto. E aí quando se tem um comportamento igual a esse que nós podemos presenciar hoje, Valu, fica um pouco mais fácil para o Cruzeiro também, que é uma equipe que tem qualidade técnica, com jogadores também que tem qualidade técnica, e hoje mostrou, quando une o útil ao agradável, consegue ser uma equipe forte dentro do campo, e foi isso. A equipe do Bahia não conseguiu sequer ameaçar a equipe do Cruzeiro, e mesmo quando tentou fazer isso, foi lá e o Cruzeiro fez o seu segundo gol. Então foi um jogo muito à base da dedicação, do compromisso, do comportamento esse que hoje fez diferença, mais uma vez. E dessa vez, assim como aconteceu lá no jogo contra a equipe do São Paulo, onde o Cruzeiro conseguiu apenas um ponto, hoje foi mais feliz conquistando 3 pontos, Valu. É isso, e dentro daquilo que a gente dizia, né, Caio Fábio? Para ser um bom resultado, o empate contra o São Paulo, era fundamental o Cruzeiro fazer isso que acabou de fazer diante do Bahia. Aí, o empate fora de casa fica legal. O Cruzeiro, além de somar 3 pontos, a gente tem que lembrar, o Bahia ainda não havia vencido no campeonato, mas também não havia perdido até então dentro do Brasileiro e sofre uma derrota pesadíssima aqui no Mineirão, Caio. E o Bahia havia marcado gols em todos os jogos, Valu. Em todos os 3 jogos que o Bahia tinha feito antes do Cruzeiro, o Bahia tinha marcado pelo menos um gol. E hoje não marcou. Isso mostra como o Cruzeiro funcionou bem defensivamente. Funcionou bem em todos os quesitos possíveis. Foi uma equipe que do início ao fim teve postura, teve organização, teve agilidade, teve eficácia. O Jardim repetiu a equipe que atuou contra o São Paulo. E essa mesma equipe conseguiu render melhor. Me parece que depois de muito tempo, o Cruzeiro começa a ter uma identidade. A gente já começa a ver uma espinha dorsal, a gente já começa a entender qual é o time base do Cruzeiro. Isso é muito importante para o treinador, até mesmo para quando for necessário ele rodar jogadores, para que isso ocorra de uma forma pontual. É muito bom agora a gente não falar mais da última grande atuação do Cruzeiro lá no dia 27/7/2024. Atualizem-se, cruzeirenses. Agora a grande atuação do Cruzeiro é hoje, dia 17 de abril de 2025. E que outras mais venham, Thiago Valu. É isso, porque o campeonato é longo e serão muitos desafios. Essa turma já ter o devido descanso, assim como meu ídolo, meu grande ídolo, aqui Alberto Rodrigues, que narrou brilhantemente essa vitória contra o Bahia, 3-0, grande show do Vibrante, em uma noite em que o Cruzeiro realmente jogou um futebol que há muito o torcedor cruzeirense não via tantos aspectos do jogo, Amanda, que fazem com que uma partida, e o mais legal nesta noite para o cruzeirense é que além da vitória, o placar diante do rendimento também apareceu. A gente sabe, o futebol para mim não tem justiça e injustiça. A gente está falando de uma noite que o Cruzeiro fez 3-0 e desperdiçou uma penalidade, ou seja, poderia ser pelo menos 4-0, mas a gente sabe, é um time que está em busca de confiança, é um trabalho ainda no início do técnico Leonardo Jardim, e esse tipo de situação que aconteceu aos 12 minutos costuma quebrar um jogo promissor de uma equipe. Eu acho que o Cruzeiro, com os pezinhos no chão, tá, pessoal? Ninguém tá falando, tá pronto o Cruzeiro, mas além dos 3 pontos, a gente consegue derrubar, além do adversário Bahia, e não adianta virem tentar desqualificar o Bahia, é só olhar o que o Bahia fez até então no futebol brasileiro, até a noite de hoje. O Cruzeiro consegue
dar aquele segundo passo num degrau, olhando para uma porta, e acho que agora consegue ver um direcionamento de trabalho, Amanda. É exatamente isso, Valu. Foi um time resiliente dentro do campo, e se talvez não fosse a cobrança insistente também do Leonardo Jardim com relação à postura e o foco dessa equipe, a gente talvez não tivesse visto o comportamento que nós vimos nesse jogo. É muito mais fácil de uma equipe se perder emocionalmente depois de um erro, de uma penalidade. E o Cruzeiro fez diferente, né? Mostrou capacidade, resiliência, o foco não se perdeu naquele momento. Acho que mostrou também, acima de tudo, maturidade. Maturidade para entender que o jogo nem sempre é técnico, nem sempre é tático, mas também um jogo emocional. E o Cruzeiro conseguiu superar a equipe do Bahia em todos esses quesitos. Na questão da resiliência, na questão do foco, na questão da qualidade do jogo, né? É só ver como o Cruzeiro desempenhou um bom futebol nessa partida. Mas um outro quesito, Valu, que foi muito importante, especialmente para a segunda etapa, e a gente pode repercutir um pouco mais sobre isso, Caio, é a questão do Cruzeiro ter finalizado 4 vezes na segunda etapa, sendo que dessas 4, duas vezes foi na direção do gol e 2 gols. Então acho que mostrou o quanto o Cruzeiro foi letal nessa segunda etapa, principalmente até no segundo gol feito pelo Cruzeiro, porque era onde a equipe do Bahia se lançava um pouco mais, trazia um pouco mais de volume nessa segunda etapa, e o Cruzeiro foi letal. Então o quanto é importante o Cruzeiro sentir o jogo, sentir o momento certo para poder fazer esse tipo de jogada, de transição. Naturalmente o Cruzeiro se comportou diferente na segunda etapa, aproximou um pouco mais as linhas, esperou um pouco mais o jogo da equipe do Bahia para atacar em transição, e foi muito feliz. Feliz na maneira de executar e feliz também por ser um time letal nessa segunda etapa. Amanda, foi muito bem pontuado por você essa questão da eficácia, né? O Cruzeiro conseguiu girar a faca no momento certo. Me chamou a atenção a leitura, a inteligência que o time teve ao longo da partida. E aí, entrando de uma forma mais profunda nessa questão da eficácia nas finalizações, a gente precisa falar sobre o Caio Jorge, né? Ele que contra o São Paulo fez o gol de empate do Cruzeiro, e aí depois do jogo ele pediu sequência. E aí, quando você pede sequência, você chama uma responsabilidade muito grande para si. E hoje, claramente, o Caio Jorge conseguiu lidar bem com isso. Teve um momento delicado na partida, quando ele, por mérito, sofre a penalidade, mas bate muito mal. Segue firme na partida, tentando, se entregando, buscando alargar a defesa do Bahia. E aí, no segundo tempo, nas grandes chances que ele teve, não desperdiçou. 3 gols nos últimos 2 jogos para ele. Para mim, da melhor maneira possível, ele conseguiu aproveitar essa sequência. Claro que outros jogadores também, a gente vai buscar destrinchar um por um aqui nesse dia de jogo KTO. Mas o Caio Jorge merece essa menção especial, porque o Cruzeiro de fato estava carecendo por um ataque mais forte, mais letal. E hoje o Caio Jorge conseguiu fazer uma grande partida, inclusive fazendo gols com belas finalizações, principalmente no terceiro gol do Cruzeiro, que foi o segundo dele no jogo. É isso, são mais de 17 mil pessoas ligadas aqui. Eu quero mais, hein? Eu quero que a gente chegue aí pelo menos até 20 mil pessoas conectadas aqui neste pós-jogo da Samuca TV, onde daqui a pouco o Samuel Venâncio vai ter a condição da entrevista coletiva do técnico Leonardo Jardim, que chega à sua segunda vitória no comando técnico do Cruzeiro, a segunda vitória no Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro, que a gente dizia também antes do jogo, Caio, Fábio e Amanda, e as mais de 17 mil, vai deixando o like, pessoal, vai deixando o like aí na mesma frequência que o Cruzeiro foi fazendo gols no Bahia nesta noite aqui, sem dó. Vai deixando o like aí. A gente dizia, Caio, Fábio e Amanda Buru, que o Cruzeiro, em caso de vitória, poderia se juntar a um grupo neste momento do campeonato, após 4 rodadas, né?
está fechada a 4ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025 exatamente com esse jogo. E o Cruzeiro se juntou ali ao Vasco, ao Juventude, ao Ceará e também ao Fluminense, como equipes que jogaram 2 vezes em casa e aproveitaram essa oportunidade muito importante neste campeonato tão competitivo, Caio. E além da pontuação, você manda um recado. O próximo adversário do Cruzeiro, já lá no domingo, a gente não vai entrar em detalhes agora do Red Bull Bragantino, mas você manda um recado. Era um Cruzeiro que chegou para enfrentar o São Paulo, derrotado 3 vezes, inclusive com uma derrota marcante aqui no Mineirão contra o Mochuque Runa. O Cruzeiro, depois de 2 jogos, você soma 4 pontos, você já começa a mandar um recado para o campeonato, mas o mais importante, Caio Fábio, Amanda Buru, é o recado que esse time mandou para o torcedor. Novamente, a gente viu aquilo que aconteceu no Morumbi, numa versão até melhor nessa noite aqui no Mineirão. Com certeza, Valor. É um Red Bull Bragantino que não vai olhar o Cruzeiro como equipe que tropeça consecutivamente. Não, vai olhar para o Cruzeiro que venceu por 3-0 o Bahia com autoridade. E é interessante você ter pontuado que o Cruzeiro conseguiu se colocar na parte de cima da tabela desde já. É início de campeonato, mas o quanto antes o Cruzeiro se colocar em uma boa situação, ainda mais projetando Copa Libertadores da América, melhor é. E hoje o Cruzeiro é o 5º colocado do Campeonato Brasileiro. Chega ao jogo contra o Red Bull Bragantino tendo feito 3 gols de diferença ao adversário. Isso dentro do Campeonato Brasileiro tinha acontecido pela última vez justamente contra o Botafogo. Então olha a força que o Cruzeiro mostrou contra o Bahia. De fato, é importante até na questão anímica, né, para que os jogadores ganhem confiança e talvez no jogo contra o Bragantino uma mudança ou outra ocorra, até porque foi um Cruzeiro muito intenso que se entregou bastante hoje. Mas cada vez mais a tendência é que o Cruzeiro cresça, é que fique cada vez mais um time moldável com a cara do Leonardo Jardim. Acho que 2 coisas que foram legais de o Leonardo Jardim observar, né? A questão que vale a pena, às vezes, você repetir escalação, mesmo que ele, naturalmente, tenha o costume de fazer mudanças nas equipes no qual ele já trabalhou, hoje provando o Cruzeiro dentro do campo, que valeu a pena ele repetir a escalação, e também por conta dessa estabilidade que trouxe o meio de campo do Cruzeiro, que eu costumo dizer que é o coração de qualquer equipe, né? Acho que o Cruzeiro foi muito feliz exatamente por ter repetido essa escalação. Gerou impacto não somente no setor ofensivo, como também no resultado final, né? A gente viu o Richard hoje dando uma assistência, a gente viu o Lucas Silva dando uma assistência e a gente viu o Lucas Romero fazendo um gol. Então, assim, ficou até um pouco mais fácil agora da gente falar o quão feliz foi o Leonardo Jardim nesse sentido. E aí, Valu, quando você cita Fluminense, Vasco e Juventude, apenas o Fluminense hoje se encontra numa posição acima do Cruzeiro. Aí mostra a importância de você conseguir uma sequência pontuando dentro dessa competição, né? O Cruzeiro vai agora encarar o Red Bull Bragantino, como disse o Caio, né? Com ares melhores, com desempenho melhor, com uma confiança melhor. E é esse tipo de desempenho que o torcedor cruzeirense esperava. É essa confiança passada dentro do campo que o torcedor cruzeirense esperava. E esperamos que contra o Red Bull Bragantino o Cruzeiro possa repetir a dose. Tenho certeza que o Leonardo Jardim está satisfeito na noite de hoje. É isso, e eu pedi, a galera felizmente está nos atendendo, muito obrigado pela enorme audiência, são quase 20 mil pessoas conectadas aqui na Samuca TV, você que está aí, deixe o like para a gente passar desses 14 mil likes, porque daqui a pouco você já está acompanhando aí na tela a cadeira onde vai se sentar o técnico Leonardo Jardim para falar desta importante vitória aqui do Cruzeiro diante do Bahia, no Mineirão, com um bom público, um público muito bom, eu considero, para essa, hoje já é, de certa forma, alguns lugares feriado, algumas escolas não funcionaram, empresas, enfim, então amanhã é o feriado, 26.557 pessoas, que é importante, quando a gente fala também do time dentro de campo, Amanda Buru, quando o Caio Jorge perdeu a penalidade, o torcedor não se esmoreceu
dentro das arquibancadas, seguiu na mesma toada porque via o que o time fazia durante os 12 iniciais minutos e se manteve até, acho que aí foi uma premiação do que o time fazia, do que o torcedor fazia nas arquibancadas com o gol do Lucas Romero ali no final da primeira etapa. E é muito bom quando os jogadores conseguem retribuir esse carinho do torcedor, né, Valor? Como você disse, o torcedor em nenhum momento deixou de apoiar. Acho que houve essa sinergia e a gente vê que o resultado final ele é sempre positivo quando isso acontece, né? Os jogadores desempenhando dentro do campo e os torcedores nas arquibancadas. E que bom, porque o torcedor cruzeirense já entendeu muito bem a sua importância, a sua responsabilidade também. No momento de cobrar é para cobrar, no momento de incentivar é para incentivar, para apoiar. E o resultado veio. E que bom que o resultado veio. O torcedor cruzeirense vai agora para esse feriadão prolongado um pouco mais feliz, pode ter certeza, Valu. Sinergia que o Jardim tanto queria, né? Ele já falou por diversas vezes que isso seria muito importante para o desenvolvimento do trabalho dele. Mas isso, obviamente, só iria ocorrer com o Cruzeiro em campo, se entregando, correspondendo, valorizando cada torcedor presente no estádio. E hoje, da melhor maneira possível, o Cruzeiro conseguiu fazer isso, né? Se impondo, buscando a vitória e conseguindo aí 3 pontos de forma acachapante. Deixando muito claro que tem evolução, que tem um caminho traçado. Só um registro, Valu. O Cruzeiro quebrou uma invencibilidade do Bahia de 12 jogos. Fazia 12 jogos que esse Bahia, que perdeu por 3-0 para o Cruzeiro, não perdia. Salvo engano, as derrotas do Bahia no ano foram 2. E no campeonato baiano, uma para o Jacuipense e outra para o Atlético Alagoinhas. Isso mesmo, o Bahia depois disso não perdeu na Copa do Nordeste, não perdeu na Libertadores e não havia perdido ainda no Campeonato Brasileiro. Bom, as pessoas que eu já pedi, as 20 mil já estão por aí e temos 15 mil likes. Muito obrigado, pessoal. Siga deixando o like aqui no pós-jogo da Samuca TV. É o dia de jogo KTO. O Cruzeiro venceu o Bahia por 3-0 e, é claro, todos estamos esperando, ansiosos para ouvir também uma coletiva do técnico Leonardo Jardim, onde ele, na primeira vez, né? Hoje foi o 9º jogo do Leonardo Jardim. Ele alcançou a sua 2ª vitória, 3 empates e 4 derrotas, e foi a primeira repetição, Caio Fábio e Amanda, do time, né? Ele repetiu o mesmo time que atuou contra o São Paulo e empatou, inclusive até o Vidalba, né? Que na oportunidade substituiu o Jonathan Jesus por conta da expulsão bizarra do Jonathan Jesus contra o Internacional. Dá um pouco o tom também de que, olha, quem o Jardim escolher ali, de repente, Caio Fábio e Amanda, para iniciar a partida, que apresente um bom futebol e que não seja expulso, porque ele vai realmente privilegiar alguém que possa entrar no lugar apenas para substituir uma eventual suspensão. Caso do Jonathan Jesus, neste momento, acabou virando titular o Vidalba e a repetição de toda a equipe, né, Caio Fábio, que atuou contra o São Paulo. Exatamente, Valu. E foi um Cruzeiro que, sem exceção, olhando a equipe que foi repetida, conseguiu atuar melhor. Acho que todos os jogadores que entraram em campo no Morumbis foram melhores hoje, né? Até mesmo o Lucas Silva, que já tinha feito um ótimo jogo contra o São Paulo, conseguiu ser melhor ainda hoje. Então é legal ver que essa sequência, que essa confiança dada pelo Jardim surtiu um efeito muito positivo. E agora fica aí o recado para quem, por exemplo, estava no banco de reservas, né? Quem entrar nessa equipe vai ter que corresponder, no mínimo, no mesmo nível. E isso é muito interessante, né? Porque elencos que geralmente são campeões, que pelo menos brigam por grandes coisas, acabam tendo essa característica, né? De muita competitividade. E eu acho que aos poucos o Jardim está conseguindo instaurar isso. Falamos, por exemplo, durante o jogo do William, né? O William claramente entrou em uma rotação abaixo do Fagner. Com uma atuação como essa, ele acaba
perdendo espaço, perdendo prestígio com o Leonardo Jardim. E assim vai acontecer com outros jogadores. No geral, isso só faz bem ao Cruzeiro. Ter um time sólido, ter uma equipe titular que se entende, que tem ainda margem para fazer mais, né? Não é um Cruzeiro que está perfeito, é um Cruzeiro que pode fazer mais. Isso impacta no dia a dia e principalmente na mentalidade do elenco, né? Eu acho que todo mundo andando por um mesmo caminho, pensando no bem da equipe, no bem do trabalho desenvolvido, é mais fácil para que o Cruzeiro venha alcançar grandes coisas. E falar de repetição é falar que as boas impressões foram deixadas, tanto na primeira partida e pensando também, claro, no próximo jogo do Cruzeiro. Vale lembrar que cada jogo é uma história, cada adversário tem a sua especificidade para jogar. Não sei como vai o Cruzeiro para esse jogo, até pelo desgaste, como diz o Caio, nessa partida, que um time foi muito intenso, e para ter a intensidade no qual o Cruzeiro conseguiu atuar, vai também demandar muito das condições físicas, né? O Cruzeiro só consegue ser intenso e só conseguiu ser intenso nesse jogo hoje contra a equipe do Bahia, porque fisicamente o Cruzeiro praticamente sobrou no jogo. Então, que bom. Se é pensando na questão de repetição, que esses jogadores possam descansar o suficiente, possam se recuperar da maneira adequada para estarem também disponíveis para esse confronto contra o Red Bull Bragantino. Do outro lado tem um treinador que conhece a equipe do Cruzeiro, não na sua totalidade, devido, né, às mudanças que fez o Cruzeiro para essa temporada, e também por conta daquilo que o Cruzeiro vem produzindo nessa temporada no sentido coletivo, né? Hoje o Cruzeiro foi um time que propôs um pouco mais o jogo, mas soube jogar também muito no contra-ataque. E o Cruzeiro mudou um pouco até dessas características quando ainda tinha no seu comando o treinador do Bragantino. Tenho certeza, Valu, que vai ser um jogo com um olhar diferente do torcedor cruzeirense. Muito por base desses últimos 2 jogos que fez o Cruzeiro dentro do Campeonato Brasileiro. E aí não só o torcedor, mas também os adversários do Cruzeiro daqui para frente. É isso, Amanda Boru. O que a gente espera é um Cruzeiro melhor desta partida em diante aqui contra o Bahia. São mais de 21 mil pessoas ligadas aqui neste pós-jogo da Samuca TV. Muito obrigado a todos os cruzeirenses, você que está espalhado pelo mundo. Daqui a pouquinho tá chegando o momento da entrevista coletiva do técnico Leonardo Jardim para falar muito a respeito desta boa vitória do Cruzeiro para cima do Bahia por 3-0. Estamos apenas aguardando, a gente vai tocando bola daqui enquanto o Jardim não chega de lá, na sala da entrevista. Algum detalhe, Amanda? Valu, coincidência ou não, você falou que o último desempenho, não sei se foi você ou se foi o Caio, o último bom desempenho do Cruzeiro foi contra a equipe do Botafogo ano passado. Coincidência ou não, o Cruzeiro vence novamente por 3-0. Então acho que é importante a gente conseguir conciliar dentro do campo o bom desempenho com um placar elástico também. Com certeza, Amanda. Deixa eu ver quantas mil pessoas estão aqui esperando o técnico Leonardo Jardim. 21 mil pessoas seguem aqui, temos 16 mil likes. Siga deixando, vamos ver se a gente consegue chegar em 20 mil likes, pessoal. Deixa o like aí, 2 segundinhos até o técnico Leonardo Jardim começar a sua entrevista coletiva. Outra coisa que me chamou a atenção novamente, Caio Fábio, foi o fato dos cartões, né? Novamente a gente viu um Cruzeiro, não que isso, e quando a gente fala, claro que teve um cartão ali do William, meio desnecessário por uma falta de atenção, do Fabrício Bruno, por uma questão também que foi necessário cobrir uma falha ali do William, mas o restante, o Wanderson, o próprio Caio Jorge, o Christian, o Cruzeiro usando do expediente de fazer faltas sem ser um time violento, picotando o jogo também no momento ideal, né, Caio Fábio? E a gente cobrava, como a gente falava de que o Cruzeiro precisava de ser um time, porque os adversários sabiam fazer isso muito bem contra o Cruzeiro, Caio.
Perfeito, Valu. Acho que isso ficou escancarado principalmente nos cartões que Wanderson e Christian tomaram, né? Claramente foram faltas táticas. E falta faz parte do jogo, é o que tem que existir. A conduta violenta que não pode acontecer. Mas foi um Cruzeiro que mais uma vez me chamou a atenção nesse sentido. Combativo e sabendo muito bem o momento de parar o jogo com faltas. O Cruzeiro contra o São Paulo chegou à marca de 23 desarmes em um jogo. Foi o jogo que o Cruzeiro mais desarmou na temporada. Hoje foram 22. Então, os números também vão dando conta de que é um Cruzeiro que está com mais força para duelar, que está com mais força defensiva. E aí tinha muita gente que imaginava que com Romero, Lucas Silva, Christian, que são volantes de ofício, o Cruzeiro poderia ter mais força defensiva, mas perderia ofensivamente. Não é isso que a gente tem visto, né? É um Cruzeiro que tem também força ofensiva. Então, essa trinca de meio, claramente para mim, é o grande tato que o Leonardo Jardim, tá tendo nesse momento, né? Conseguindo fazer com que o Cruzeiro, no setor de meio, que é o coração de toda a equipe, tenha mais força, não só defensiva, mas também ofensiva.